A número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da 9ª sessão extraordinária. Solicito aos senhores vereadores que registrem suas presenças nos terminais eletrônicos. Suspendo os trabalhos por 10 minutos. Reabertos os trabalhos. Item único ao senhor secretário para leitura. Item único. Primeira discussão e votação do projeto de lei 1416/2023. Estende a gratificação de mérito prevista no artigo 31C da Lei 6.058, de 4 de março de 2005, aos servidores efetivos que especifica. Autor, Prefeitura. Pela ordem, presidente. Em discussão, para discutir, vereador? Para discutir. Em discussão, o projeto e a emenda. Para discutir, vereador Maurício Brinquinho. Obrigado, presidente. Boa tarde a todo o público que está aqui presente, aqueles que nos assistem pelas redes sociais, pela TV Câmara, aos vereadores e vereadoras aqui presentes. Na questão, eu queria discutir um pouco essa questão, esse é o projeto de lei 1416/2023, que fala sobre a gratificação de servidores públicos de uma determinada categoria. Obrigado, vereador. Assistente de gestão escolar, agente escolar, auxiliar de cozinha 3, cozinheiro e monitor de EMEI 3, relacionado ao desempenho anual de todos sua rede de ensino municipal. A meu ver, apesar da gratificação ser um avanço dentro de um governo que não tem compromisso nenhum com o funcionalismo público, dentro de um governo que não tem compromisso nenhum com a educação, dentro de um governo que não tem compromisso nenhum com a alimentação das crianças, dentro de um governo que não tem compromisso nenhum com a população, com a segurança nas escolas, né? Devido ter entrado com processo contra um projeto de lei que é o Escola Segura. Então, diante de um governo que não tem compromisso nenhum com nenhuma com nada da cidade de Guarulhos, na verdade. Com o funcionalismo já comprovou, extinguiu a Proguaru, acabou com o SAAI, né? Terceirizou os hospitais, então já não tem também o compromisso, as OS, não tem compromisso também com a saúde, vereador. Não tem. Gostaria de ver aqui alguém defender realmente, porque sempre teve problema. Continua faltando médico, né? Continua faltando insumos. Nas escolas, cadê o alimento? Meu Deus do céu, o vereador Laércio Santos falou aqui na última sessão, e eu vou falar novamente, vereador, porque é uma vergonha tirar 200 gramas de leite das crianças. É 1 quilo de leite para ser dado para as crianças e só estão dando 800 gramas. É inacreditável tirar até da boca da criança. Tirar o alimento da boca da criança, vereador Edmilson. Não é aquela brincadeira de tirar o doce da boca da criança, é fácil. Não, aqui é fácil tirar o alimento da boca da criança. Então, apesar dessa gratificação ser boa, o que a gente gostaria que fosse? E isso eu coloquei no meu parecer, vereador Paulo. Eu coloquei que o verdadeiro reconhecimento da categoria em questão se daria pela valorização real do seu salário e pela incorporação de qualquer benefício aos seus vencimentos, ao seu salário mesmo e aos seus vencimentos, como 13º salário, férias, aposentadoria.
Porque hoje, vocês estarão ganhando, durante a função de vocês, vocês estarão ganhando essa gratificação. Ao se aposentar, perde a gratificação. E aí, na hora de se aposentar, se aposenta com um valor muito abaixo do que vocês realmente merecem. Além disso, nós vamos também propor emenda, porque o vereador Edmilson falou, é uma verdade, a vereadora Janete também estava aqui comigo. Os cozinheiros só poderão receber a gratificação exercendo a função para a Secretaria de Educação. Mas e os cozinheiros que, por exemplo, estão no restaurante popular? Ou estão prestando serviço em outras áreas, não sei, de repente numa delegacia, de repente em algum outro lugar. São funcionários públicos, mas aqui está dizendo que só receberão quem está exercendo a função para a Secretaria de Educação. Então nós queremos rever esse ponto. Então faremos aqui, a oposição fará, não só a bancada do PT, como outros vereadores da oposição, faremos uma emenda em relação a isso e uma emenda em relação à incorporação do benefício nos salários, a incorporação desse benefício nas férias, a incorporação desse benefício no 13º salário e principalmente a incorporação desse benefício na aposentadoria. É complicado você já viver com um salário que já não está te valorizando o que realmente deveria ser. Mas durante o trabalho, durante o emprego, enquanto você está prestando serviço, você está com a gratificação. E amanhã ou depois? Se não está incorporado, e se você fica doente? E se você se afasta? Como é que fica essa gratificação? E mais do que nunca, na aposentadoria, quando você mais vai precisar desse a mais no salário, quando você mais vai precisar questões óbvias, né? Com a idade a gente chega a ter algumas doenças, a ter necessidade de outros remédios, a ter necessidade de vitaminas, às vezes não precisa nem estar doente, mas tem necessidade de vitaminas, tem necessidade de lazer. Se aposentou, tem que ir ter lazer, tem que ter condições para ter lazer, tem que ter condições para poder aproveitar a vida depois do trabalho também. Então, essas condições, a gente está aqui discutindo sobre isso e gostaria, sinceramente, de que o governo desse atenção para nossas emendas, né? E aprovasse nossas emendas também. Como eu disse, a gratificação é um avanço, principalmente dentro desse governo. Governo mentiroso, governo que exterminou o funcionalismo público, governo que não tem compromisso com a saúde da população, governo que não tem compromisso com a segurança das nossas crianças, não tem compromisso com a alimentação de nossas crianças. Então, um governo que não tem compromisso com a cidade é um grande avanço, uma gratificação. Mas a gente gostaria que essa gratificação fosse melhorada, fosse incluso quem está fora e tivesse incorporação em todos os seus vencimentos. Obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. Para discutir, vereador? Para discutir, senhor presidente. Para discutir, doutor Lárcio Santos. Obrigado, presidente. Senhor presidente, tem que dar uma arrumada nesses microfones aqui. Senhor presidente, precisa dar uma arrumada nesses microfones aqui, que está muito desconfortável. Toda a sessão a gente tem que ficar ajeitando aqui como se fosse um construtor de prédio. Tem que ser igual na Câmara Federal, na Lesp, em outros locais. Ó, isso aqui está tudo solto, a gente é alto, a gente é baixo e está ficando muito desconfortável. Eu estou me sentindo incomodado, senhor presidente. Já falei para alguns pessoal aqui, funcionário da casa, mas a situação não foi resolvida. Eu acho que o nosso legislativo ficou bonito, precisa dar uma arrumada nisso aqui, senhor presidente. Registrado, vereador. Obrigado. Senhoras e senhores, boa tarde a todos. Eu não poderia deixar de manifestar sobre esta propositura, esse projeto de lei encaminhado pelo governo municipal, fazer as minhas considerações a respeito, principalmente na parte que voga o interesse previdenciário. É muito comum no serviço público, como é o caso aqui, a criação da chamada gratificação. Gratificação, a meu ver, é uma justificativa por parte do governo para não dar o efetivo aumento salarial.
Então cria-se a figura da gratificação, isso no governo do estado também é muito comum, mas isso traz um prejuízo para a classe trabalhadora de um modo geral. Eu me refiro a prejuízo pensando no futuro. É muito comum entre nós, seres humanos e aqui presente, pensarmos no dia de hoje e esquecermos o futuro, esquecer o dia de amanhã. E esta gratificação, ora que se pretende instituir a favor dos servidores, traz um prejuízo a eles para o futuro. Eles não terão esse direito lá na frente quando forem se aposentar. E o trabalhador, de um modo geral, ele muito mais precisa de um vencimento digno na sua inatividade, na sua aposentadoria do que agora. É quando você vai ter problemas de saúde, você tem os diversos malefícios da velhice para enfrentar e você não vai ter este valor, entre aspas, chamado gratificação, incorporado na aposentadoria. Por esta razão que eu assinei a emenda sugerida aqui pelo vereador Maurício Brinquinho, por entender que ela é adequada aos interesses da classe trabalhadora. Eu penso que o sindicato, cada dia mais, ele tem que lutar pela valorização do salário da categoria e não aceitar somente as gratificações. Gratificações há que ser algo provisório e isso ser incorporado no próximo orçamento ao salário das carreiras instituídas no município. Que a gente não pode votar aqui uma gratificação sabendo que os que forem se aposentar daqui a 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20 anos não terão esses recursos em sua aposentadoria e muitos dos quais lembrarão do que eu estou falando aqui. Lá na frente vocês sofrerão o prejuízo se esses valores não tiverem dentro do salário. Não adianta você ter um salário de R$2.000, ter uma gratificação de 200, 300 ou 400 reais e esse valor não entrar no cômputo de férias, de 13º e principalmente no que diz respeito à aposentadoria e, infelizmente, à pensão por morte, quando for o caso. Então, eu penso que o governo precisa, sim, valorizar os salários da categoria, mas valorizar de forma verdadeira e não criando o subterfúgio que é a gratificação para não dar o aumento salarial. É muito comum nós termos a categoria que fica sendo desvalorizada ao longo dos tempos, como foi o caso aqui, por exemplo, há dias recentes nós votamos a criação de mais um conselho tutelar e discutiu naquele momento que os salários dos conselheiros tutelares não são adequados, a exemplo de Campinas e outras cidades. Aí vem a figura da gratificação para compensar o descuido, a falha na gestão do segmento de servidores da cidade de Guarulhos. O que está acontecendo aqui com relação ao assistente de gestão escolar, agente escolar, auxiliar de cozinha e monitor MEI das escolas de educação infantil 3. Então eu penso que o melhor enquadramento é valorizar o salário desses trabalhadores, por isso a minha concordância e também assinei e votarei a favor da emenda para que esses valores, sim, sejam incorporados aos salários dos trabalhadores e não simplesmente criar um ganho artificial de momento e no futuro qualquer, quando esses servidores vierem a se aposentar, aqui, por exemplo, as cozinheiras, muitos dos quais já têm uma certa idade, daqui a pouco estarão se aposentando e não terão esse recurso incorporado. Então eu acho que a categoria representada pelo sindicato luta, mas deveria lutar um pouco mais pela incorporação e aí sim, aí está valorizando a categoria em toda a sua trajetória de vida e não só no momento presente. Por esta razão, minhas considerações a favor do projeto, mas com a adaptação que tem que ter, incluindo mudança no parágrafo único do artigo 1º, para que essa gratificação, na verdade, passe a incorporar o salário dos trabalhadores aqui sugeridos. Muito obrigado, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Edmilson Souza, para discutir, vereador? Para discutir, senhor Nós, presidente. só relembrando os vereadores, nós estamos em discussão do projeto e a emenda. Perfeito. Senhor presidente, senhores vereadores, eu só gostaria, não quero me alongar aqui, mas só deixar registrado na ata dessa casa, que de fato é um avanço, é um progresso, o que nós vamos votar aqui, considerando que nós que somos, eu em particular que sou educador, sou professor,
não existe escola se não tiver o conjunto de trabalhadores da educação que façam funcionar. Que vai, eu nem diria, tem gente que fala, olha, vai desde a portaria, eu nem acho que vá desde a portaria, eu acho que vai desde fora da porta da escola com transporte escolar. Desde o transportador escolar, que também passa diariamente pelas dificuldades do exercício da sua função, sobretudo as questões aí do valor que é pago, da forma como é pago, enfim, e a gente tem tido muita reclamação. Mas eu gostaria de contar, de deixar registrado que todos esses trabalhadores, eles merecem ter aí toda a valorização possível. Eu só, como outros colegas já falaram aqui, discordo que não seja no salário. Eu vou votar favoravelmente, mas eu acho que essa proposta deveria incorporar no salário. Mais do que isso, eu, lendo o projeto atentamente, eu verifiquei que o ordenador de despesa do senhor secretário da Educação, ele assinou em março. Ele já assinou o ordenador de despesa em março. E o prefeito manda o projeto para cá apenas em 11 de maio. E por que aconteceu isso? Porque o prefeito não deu prioridade de mandar antes, porque se nós tivéssemos já votado antes, nós estamos no mês do dissídio, então o dissídio que viria teria impacto também sobre esse valor. Então, acho que o prefeito fez uma economia, ao meu ver, incorreta, porque isso não é gasto, isso é investimento, já deveria ter mandado em março. O ordenador de despesa está pronto desde março, está aqui no processo. O prefeito já deveria ter assinado e mandado para cá, que seria mais correto a gente já ter votado isso no começo do ano. Quero dizer também que eu observei aqui e assino conjuntamente a emenda apresentada aqui por outros vereadores, para que se tire a palavra aqui que não se incorporará aos vencimentos e salários dos servidores para nenhum efeito, inclusive aposentadoria e pensão. Pedi para retirar, fizemos uma emenda, sabemos que o governo tem maioria aqui e que vai acabar votando pela derrubada dessa emenda. Mas o nosso papel, o meu papel como vereador, como educador, como professor, como colega de trabalho das pessoas que estão aqui, que nos assistem, nós fizemos que apresentar a emenda. Mas notei também que nós temos poucos casos, mas temos também, como já foi falado, relembrei para o vereador Brinquinho, que nós temos cozinheiros em especial que não desempenham a função na educação. Eles desempenham a função em outras unidades. Entre elas, vou citar aqui delegacia de polícia, vou citar os restaurantes populares, vou citar que, eventualmente, numa campanha específica de determinada secretaria que precise ter a feitura de alimentação, serão esses cozinheiros que não terão o recebimento. Então, eu gostaria de deixar claro que o governo poderia bem já pensar e já mandar para cá, atendendo todo mundo. Cozinheiro é cozinheiro, se ele está na educação, ele está exercendo a função, se ele está em outra secretaria, está exercendo a função. A não ser que ele esteja num cargo comissionado, a não ser que ele seja chefe de divisão, chefe de seção, aí não, porque ele está longe das atividades originárias dele. Mas no restante eu acho que ele deveria receber. E números. O ordenador de despesa traz para a gente um gasto de 1.709.000 para todo o ano. 1.709.015,18. Como nós vemos pelo valor aqui, é um valor pequeno dentro dos gastos que a gente vê realizado no município. O prefeito pode até alegar, eu não posso colocar isso, porque vai prejudicar a folha, vai aumentar muito a folha, nós não temos esse dinheiro. Nós estamos falando de 1.700.000. Só na Rede Globo de televisão, o prefeito gastou 10 milhões de reais. Numa campanha de publicidade. Numa campanha. Ele gastou 10 milhões de reais. Então, ou seja, não tem dinheiro para incorporar no salário dos trabalhadores da educação, mas tem dinheiro para maquiar e para dizer que a cidade está tudo bem, pagando esse valor absurdo, astronômico, para ter uma publicidade positiva, já que nas ruas a popularidade do prefeito anda bastante baixa. Então ele precisa fazer esse pagamento lá na Rede Globo para poder tentar melhorar a sua popularidade. Porém, que pague do seu bolso. Com os impostos nossos de toda a população, eu acho injusto. Então, gostaria de deixar registrado aqui, vou votar favoravelmente à emenda, vou votar favoravelmente ao projeto e, na segunda discussão, vamos apresentar a emenda para considerar o cozinheiro recebendo em qualquer condição, desde que ele exerça a função, independente de estar numa unidade escolar ou num restaurante popular. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, vereadora Janete Rocha Pietá. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, vereadora, o projeto e a emenda. Sim. Eu gostaria de dizer que a nossa fala aqui da bancada do PT, nós não poderíamos deixar de dizer que os servidores, e não são poucos, segundo o prefeito, 1.300 servidores que se encontram nessa situação, dessa gratificação, que vai abarcar assistente de gestão escolar, que estão aqui, tem representante ali, olha aí o assistente de gestão escolar, auxiliar de cozinha, né? Cozinheiro e monitor de EMEI 3. Eu acho louvável e nós vamos votar favorável. Agora, eu não posso de fazer alguns comentários. Veja, o prefeito ainda não descobriu que em maio é o mês do aumento de todos os servidores. Ele tem que saber disso, né? Porque, pelo visto, o ordenador de despesas, sabe? Ele mandou o impacto orçamentário no dia 31 de março. Não um dia bom, não, mas 31 de março de 2023. Ele mostra os impactos. O impacto não é tão grande assim. Mas o prefeito, ele faz questão de mostrar que ele manda nessa casa. E como é que ele faz questão de dizer que ele manda nessa casa e, portanto, ele pode fazer o que ele quer? Ele mandou a mensagem para o presidente, e isso é viseiro, é permanentemente. Eu acho isso um desrespeito com a casa. Ele mandou no dia 11 de março, ora, já estamos hoje no dia 17. A casa não está demorando para avaliar. Agora, da Secretaria de Educação até o prefeito, levou mais de um mês. Porque foi 31 de março, ele só resolveu entregar para nós no dia 11 de março de 2023, às 16h42. Pode acreditar, ele manda todos os projetos de urgência no último momento, no último instante. Que isso, prefeito? O senhor já está exercendo o papel de vereador de mandar tantos projetos para cá. E precisa dessa vergonha de mandar no último segundo, faltando alguns minutos para encerrar o expediente? Isso é medo ou incompetência? É uma pergunta para o senhor prefeito. Agora, qual é a nossa proposta de oposição? Que seja uma gratificação incorporada ao salário. Porque isso vai repercutir na vida profissional, isso vai repercutir também na sua aposentadoria. É lógico que com essa gratificação, a categoria vai ter o primeiro passo. Mas por que não dá o passo completo? É isso que é o papel do legislador. Nós estamos aqui, não é só para dizer amém ao prefeito, mas para dizer para ele, que já foi vereador, eu acho que sim, né? Que não é brincar que não, porque não faz a coisa completa. Então, a nossa emenda, e ele demorou tanto tempo para avaliar o projeto aí mandado, gente, é uma vergonha. O projeto só tem 3 artigos. E o primeiro artigo, ele diz
gratificação de mérito. Consideramos correto. Agora, o que nós discordamos é com o parágrafo único. Esse parágrafo único é aonde nós vamos fazer uma emenda da bancada do PT e de oposição, dizendo que essa gratificação de mérito, portanto, ele avalia que vocês são bons servidores, né? Que seja incorporado, né? Incorporado ao salário. E não só isso. Ora, eu implantei os restaurantes populares na cidade. Aliás, o Guti colocou a placa da inauguração atrás da porta. Ô, homem, não faz isso. Não negue a história. Não negue. Isso é uma vergonha, né? E também são cozinheiros, né? Quer dizer que tem cozinheiro de classe 1 e classe 2? Não. Ele deveria ter feito essa gratificação para todos os cozinheiros. Portanto, nós da oposição aceitamos que esse é um assunto eminentemente a ser discutido rápido, por isso aceitamos derrubar a pauta para discutir essa questão. E queremos fazer 2 emendas, mas observem a votação das emendas, não será igual. Mas vamos votar pela gratificação. Mas lutem, não aceite essa brincadeira que eles estão fazendo com a vida de vocês. Vocês merecem uma gratificação permanente, vocês trabalham e a comunidade escolar não é só professor, professora e diretor. São todos, porque os alunos precisam das cozinheiras para uma alimentação digna, que não está muito lá essas coisas. E também, não só isso, que se respeite as cozinheiras e os cozinheiros de toda a prefeitura. Por isso, voto a favor do projeto com emenda, que será derrubada, mas nós temos que falar, Guti, você é ou já foi vereador? Olha o povo, não engane só na época de eleição. Para discutir, vereador? Sim, senhor presidente, para discutir. Para discutir, vereador professor Rômulo. É rápido, senhor presidente, senhores presidentes, senhores vereadores. Vai ser discutido, nós estamos discutindo aqui a emenda, as emendas, né? E o projeto. Eu vou colocar minha posição aqui, dizendo que os governos, em forma geral, têm essa mania de colocar penduricalho nos chamados reajustes, né? Na verdade, isso é um penduricalho. Dizer que é um aumento de salário, ou reajuste salarial, o que não é. A emenda que está sendo colocada aí, que a gente vai votar favorável, eu espero que a base do governo acompanhe e vota favorável, é para que se incorpore ao salário. Isso é a luta dos trabalhadores há séculos. Eu sou professor desde o final da década de 80, participei de várias greves e muitas das greves que ele participava, um questionamento era essa, né? Era aumento de salário real, não abono, não esses penduricalhos que geralmente os governos ou o gestor coloca para calar a boca da categoria e que em função prática isso não tem resultado lá na aposentadoria, não tem resultado no ganho salarial. Então, eu estou chamando a atenção aqui para os vereadores prestar atenção na emenda. Talvez eles não prestarem atenção. Preste atenção na emenda para que atenda os interesses da categoria, dos professores e dos profissionais da saúde em geral, né? Que a educação ela é formada por um conjunto de trabalhadores que tem importâncias parecida na rede e no bom funcionamento da educação. Então é isso, chamar a atenção dos vereadores para prestar atenção na emenda que vai ser votada aqui. Muito obrigado, senhor presidente.
projeto importante para todos os vereadores. Eu sei que os vereadores são favoráveis e várias discussões sobre o tempo desse projeto estar vindo agora ou não. Mas eu participei do anúncio desse projeto sendo encaminhado para a Câmara e ele passa em alguns departamentos técnicos da Prefeitura. Apesar de ser desenvolvido pela Secretaria de Educação, a gente sabe da responsabilidade da lei estar da melhor maneira possível para realmente contemplar a categoria. E nesses ajustes técnicos, tem muita demanda, inclusive com requerimento dos vereadores nas secretarias. Então acabou atrasando para enviar para a Câmara. Mas não houve maldade nenhuma do governo em atrasar esse projeto e não mandar. Pelo contrário, o prefeito anunciou lá atrás, junto com o secretário de Educação, e encaminhou direto para o departamento competente. O departamento teve que fazer alguns ajustes, voltou para o jurídico, e aí é onde que acabou demorando para chegar na casa. Mas, graças a vocês, vereadores, a gente vai conseguir votar esse projeto hoje. Porque a partir da entrada dele aqui na casa, até, se Deus quiser, a futura aprovação, só foi possível por causa de vocês, que agilizaram de todas as maneiras possíveis para atender a categoria. E quem aqui não conhece um cozinheiro da prefeitura? Quem aqui não conhece um agente de gestão escolar? Alguns aqui presentes, né, representando ali um conhecido meu, o Zumba, né, eu chamo carinhosamente de Zumba, amigo. E então, assim, eu peço para os vereadores, né, evitar o ataque às questões e vamos votar o projeto. Encerrada a discussão, em votação, primeiramente, a emenda modificativa número 1. Encerrada a votação, rejeitada. Pela ordem, presidente, para justificar, vereador? Questão de ordem, vereador Maurício Brinquinho, para justificar. Para justificar a emenda, vereador. A emenda de grande poder. Inclusive, presidente, o senhor muito me alegrou num primeiro momento que o senhor estava votando com a população, que o senhor estava votando a favor do salário dos servidores, das servidoras. Mas durou pouco, presidente. Por quê? Te convenceram muito rápido. O senhor uma parte, que é vereador? Uma parte? Não. Ah, não. Se quiser, o senhor usa o outro artigo seu aí, o artigo M. Novamente, eu não vejo o problema de votar favorável quando a situação é para os servidores. É em benefício, né? O prefeito pode depois vetar, como ele fez. A casa aqui votou o projeto de lei Escola Segura, favorável, vereador Paulo Roberto Sestinato. E o prefeito vetou. Aí cabe a casa, voltou para cá, a casa derrubou o veto, e aí o prefeito entrou com uma ADIM.
entrou com um processo contra a lei. Uma lei de segurança nas escolas. Então deixasse que na mão do prefeito para ver qual que é a posição dele. Acabei de falar aqui nessa tribuna que o prefeito não tem compromisso com o funcionalismo público. Ele extermina o funcionalismo público. Ele acabou com a Proguaru, já tinha acabado com o SAI, né? Terceirizou todo o sistema de saúde. Né? Enfim, ele não tem olhos para os servidores públicos. Até agora, foi uma briga danada para poder dar condições para a GCM. Até agora, não sei se fechou ou não fechou, vereador Edmilson, o aumento dos servidores também, parece que até agora não teve acordo, não é isso? Acho que não teve acordo ainda, né? A gente não recebeu nenhuma discussão de acordo. Então é um bom momento para o prefeito mostrar a boa vontade dele com os servidores. Como o vereador Edmilson disse, se tem dinheiro para gastar com publicidade, tem dinheiro para gastar com a população, tem dinheiro para gastar com os servidores. Creio eu que se gastar o dinheiro com os servidores, que não é gasto, é investimento, a sua propaganda, prefeito, será automática. Não vai precisar encomendar propaganda na Rede Globo ou em qualquer meio de veiculação, se é que foi na Rede Globo, não sei, vereador Edmilson, se foi isso ou não foi, mas não vai mais precisar veicular, porque os próprios servidores, né, trabalhadoras, vão fazer sua propaganda, prefeito. Hoje em dia a gente não acha um servidora que possa defender o prefeito com unhas e dentes. Bom, na verdade, pelo que eu tenho visto, nem a base do prefeito aqui consegue defendê-la, né, Jorginho? Faz tempo que eu não escuto Vossa Excelência aqui na tribuna, né? Então, a gente percebe que é indefensável. Não, a gente está sentindo falta. Mas aí não é contra, nós estamos com saudades de suas palavras. A gente não está contra Vossa Excelência. Que era uma hora agora daquele discurso raivoso que Vossa Excelência tem na defesa dos trabalhadores, das trabalhadoras. Estava na hora desse discurso seu, vereador Jorginho. E sendo da base, você não está fazendo mal para a base, não. Você não está fazendo... Na hora, estamos de portas abertas para recebê-lo. Você não está indo contra o governo quando você faz isso. Você está mostrando sua posição favorável aos servidores, às servidoras, quando você está fazendo isso. Inclusive, consegue ganhar um tempo, né, para discutir com o próprio governo. Ó, prefeito, tem hora que não dá. Prefeito, meu voto é favorável às melhorias da cidade. Quando eu voto contrário às melhorias da cidade, eu estou votando contra o meu eleitorado, vereador Danilo Gomes. Vocês têm que pensar um pouco isso, tem que ter independência do voto. E aí vocês podem perguntar, quando tivemos governo aqui, nós tínhamos independência do voto. Ainda tem tempo ainda, vereador. Tínhamos independência do voto várias e várias vezes, votamos contra projetos do governo que achamos que era indevido. É a independência dos poderes, gente. É a independência dos poderes. Eu estava entusiasmado, acabei ficando envergonhado por Vossa Excelência, presidente, de ter que votar e ter que voltar atrás. É complicado, complicado. Que aí o senhor não demonstra a independência dos poderes. O senhor não, a parte não. O senhor pode justificar seu voto. Não dou a parte. Para Vossa Excelência neste momento. Mas o senhor poderia ter demonstrado a independência dos poderes neste momento. E olha, o senhor ia ser o único, então não ia mudar a posição do governo, né? Mas para não ser o único também, não sei se tem um bip ali. Tocou o bip, Paulo? Edmilson, deve ter tocado um bip ali. Olha, a cor do seu voto é errada. Aí tocou o bip ali e o presidente teve que trocar o voto rapidamente, né? Estava contente. Achei, olha, pelo menos a consciência, né? Doeu. Né? Os servidores, a necessidade dos servidores bateu mais forte. Mas, infelizmente, isso não ocorreu. É mais uma oportunidade que o governo perde de demonstrar que
quer fazer alguma coisa pela população e pelo funcionalismo público. Para encerrar, vereador. E mais uma vez a oportunidade da gente mostrar a independência dos poderes, presidente. Obrigado. Justificando o voto e a alteração do meu voto, como Vossa Excelência disse, eu fui convencido pelo líder do governo que tem impacto no projeto e pode prejudicar todo o projeto pelo impacto. Mas a emenda de vossa autoria, junto com os demais vereadores, é importante para a gente discutir essas questões no futuro. Em votação, o projeto. Encerrada a Pela votação. ordem, presidente. Aprovado para a ordem do dia da próxima sessão. Para justificar, Para vereador? justificar. Para justificar, vereador Maurício Brinquinho. Justificar rapidamente, a gente votou favorável, é lógico, por questões que, como eu já falei antes, num governo igual o governo Guti, que não tem compromisso nenhum com a população, nem com a saúde pública, nem com a educação, enfim. Por todos os motivos que eu já falei, já é um passo ter como é que chama? A gratificação. Obrigado, vereadora Janete. A gratificação. Porém, a gente tem mais uma emenda. A gente não conseguiu colocar a emenda na primeira votação. E vamos estar colocando agora a segunda emenda também para votar. Né? Estou só explicando porque a gente falou que tinha duas emendas. E aí só votamos uma emenda. Mas a segunda emenda agora entra na segunda votação, que é o pedido para que todos recebam a gratificação, independente de onde estão trabalhando. Questão de ordem, vereador? Senhor presidente, eu gostaria só de... Questão de ordem? Não é uma questão de ordem. Para justificar? Presidente. Também não é para justificar. É pelo artigo 151. Defiro o pedido de Vossa Excelência pelo 151, vereador Dimilson Souza. Ninguém vai justificar, mas nenhum vereador? Com a palavra, vereador Dimilson Souza. Senhor presidente, eu só gostaria de comunicar, eu sei que não tem a ver com apesar que tem a ver com a pauta, porque mexe diretamente com a questão do funcionalismo. Eu recebi uma informação e eu achei até que não seria uma informação verdadeira. Até pedi para conferir. Os vereadores e vereadoras e o público aqui acreditam que nesse momento tem uma fila na frente do Sindicato dos Servidores Municipais, vereador Brinquinho. Tem uma fila lá, tem foto. Porque hoje está acontecendo uma votação para aprovar ou não a proposta de reajuste do governo, lá no sindicato. Então está sendo feito virtual, quem é sócio entra, vota virtual. Quem não é sócio tem que ir no sindicato. Até aí vocês podem falar, ué, vereador, mas as pessoas não podem ir lá fazer uma fila para votar? O problema é que na fila só tem chefes. Dispensou os chefes todos, a prefeitura mandou todo mundo ir lá para estar aqui, ó. Inclusive num grupo, que obviamente eu não posso divulgar o grupo, mas um funcionário, um chefe, publicou assim, votado, a fila está imensa. Então, ou seja, gente, isso é um verdadeiro escândalo. É interferir numa decisão da categoria. A votação acho que vai agora até às 17 horas. Então, durante o horário do expediente, existe uma orientação do governo para que os chefes vão lá para influenciar e decidir a votação, aprovando a proposta do governo, que,
diga-se de passagem, é uma proposta parcelada de 6%, uma proposta ridícula, abaixo do que a categoria reivindica, abaixo das perdas do último período. Então gostaria de deixar registrado aqui a minha indignação nessa interferência direta que está tendo do governo, fazendo com que os chefes estão lá numa enorme fila, nesse friozinho que está lá fora, para poder votar, para derrotar. Para encerrar, vereador. É que o vereador Lamé pediu uma parte. Não é possível, vereador. Não, mas ele pediu para mim, senhor presidente. O encerramento do seu Mas tempo ele é meu amigo, regimental. eu vou dar uma parte para ele, senhor presidente. Questão de ordem, vereador? Encerrou, vereador? Eu estou tentando, mas o Lamé queria uma parte. Para Senhor encerrar? presidente, eu tinha pedido uma parte para ele, mas se esgotou o tempo, eu deixo para outra oportunidade. Não existe parte fora do tempo regimental e no 151. Obrigado, No artigo 151. presidente. Eu encerrei. Encerro. Não, pela ordem, presidente. Pelo artigo 151. Questão de ordem, vereador? Pelo artigo 151. Pelo 151, vereador Maurício Brinquinha. Depois do discurso do vereador Edmilson, depois do relato, não foi nem discurso, foi um relato, vereador, eu não posso ficar calado. Pode não ser ilegal, viu, vereador Edmilson, mas é imoral. É igualzinho toda todo o executivo tem feito sempre. Imoralidade. É imoral pedir para que os chefes vão lá para poder ganhar as votações. Interferir diretamente na decisão dos trabalhadores e trabalhadoras. Foram obrigados, então, em horário de serviço, né? Chefe em horário de serviço, saindo do serviço, para votar com a prefeitura. Isso é imoral. É imoral. Provavelmente não são nem sócios do sindicato, né? Se estão na fila, provavelmente não são nem sócios do sindicato. Então, é imoral. Mais uma vez, o prefeito articula para que os trabalhadores saiam perdendo. Mais uma vez, o prefeito articula para que suas vontades sejam feitas, e não a vontade dos trabalhadores e das trabalhadoras. Não a vontade da população. É incrível isso. Além de mentiroso, é imoral. Vereador Laércio, pelo amor de Deus, olha, eu nunca imaginei que eu fosse escutar uma declaração dessa nessa tribuna. De forma que estão corrompendo, né, uma assembleia de trabalhadores e trabalhadoras. É vergonhoso. É vergonhoso. Eu não tenho palavras mais para falar. É vergonhoso. Pela ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Paulo Roberto Sequinato. A questão de ordem é bem rápida. Pedir a Vossa Excelência, se assim entender, para esclarecer a casa na questão dos apartes, que, na minha opinião, segundo o regimento, só pode ser na discussão dos projetos de lei. Não é isso? Correto, vereador. Então, é só esclarecer, e é por 1 minuto, e permite o aparte, o orador que estiver na tribuna, se assim bem entender, se quiser. É necessário um ter minuto. tempo hábil regimental, vereador, e no momento de discussão é possível a parte. Pediu a parte. Isso. Ser aparteado o orador, se ele assim entender que deseja dar 1 minuto ao colega que pediu o aparte. Muito bem explicado, vereador. Questão de ordem, vereadora Janete. Pelo artigo 151. Pelo 151, vereadora. Olha, eu acho que o Guti ele é o prefeito ausente que a população cobra, mas ele é maquiavélico. Por quê? Ele consegue fazer o que ele quer, da cadeirinha dele, ele fala, faz isso. Agora, eu já vou dizendo, eu vou solicitar um requerimento de informação, se isso é possível, haver liberação de diretores e de chefes para votar na hora do serviço. Porque se pode,
pelo menos, se caracteriza de uma forma maquiavélica e imoral. Além disso, ora, eu estou com um requerimento, que infelizmente essa casa não vota, que eu tive uma denúncia de um funcionário, que eu não vou descrever aqui a característica dele, que ele foi fazer doação de sangue, ele pediu a licença para fazer a doação de sangue e sabe o que aconteceu? Ele recebeu uma advertência. Ora, para uns pode, para outros não pode. Ora, que governo é esse, né? É um governo maquiavélico, inteligente, sutil, ardiloso. É verdade, a gente é para rir mesmo, maquiavélico. Maquiavélico no sentido do mal. Ele faz tudo para impedir que a categoria receba um ajuste, um aumento correto. E hoje nós já estamos no dia 17 de maio. E aí, para engabelar, ele manda a gratificação justa, vamos dar a gratificação. Só que impede que ela seja permanente, incorpore no salário. Tendo em vista não haver mais matéria a ser tratada, dou por encerrada a presente sessão.